Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai eterno, a nossa gratidão ao Senhor, porque mais uma vez nos encontramos na casa do Senhor. Casa erigida, levantada, em homenagem ao nome do Senhor, para que aqui habite o Teu santo nome, para que aqui a Tua presença seja invocada, e para que aqui, ó Pai, possamos nos encontrar com o Senhor, e conscientes da promessa que o Senhor fez a Salomão, as nossas orações sejam atendidas nesse lugar, para que as Tuas bênçãos sejam manifestadas sobre nós, sobre nosso lar, sobre a nossa sociedade, a nossa comunidade, a comunidade de fé. Neste momento, ó Pai, nós iremos ler a Tua palavra, o texto sagrado, e queremos mais uma vez pedir ao Senhor que se faça presente em nosso meio, que o Deus Espírito Santo esteja entre nós, mas sobretudo, ó Pai, habite em nosso coração, nos ajudando a compreender e trazendo a mensagem conforme a nossa necessidade, a fim de causar em nós, ó Pai, o despertamento do pecado, do juízo, e possa, ó Pai, nos converter verdadeiramente pela Tua graça e pelo Teu poder. Nós oramos por Jesus, pedindo essas bênçãos em nome dEle. Amém, Pai eterno. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que se encontra em casa, nos assistindo também, uma boa noite para você. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você neste momento e por todo sempre. Nós iremos nesta noite ler um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 8. O encontro que nós iremos refletir e meditar nessa noite se encontra neste capítulo. E este encontro, ele acontece em um momento e de forma impressionante. Em que momento, pastor? Jesus havia discutido anteriormente com os escribas e fariseus, com os judeus. Eles estava acontecendo, eles estavam festejando naquele período, naquela época, a festa dos tabernáculos, conhecida também como a festa das cabanas. Era a terceira festa mais importante do povo judeu, do povo de Israel. E naquela circunstância, alguns dias ou no dia anterior, os judeus, os fariseus, enviaram guardas para que prendessem Jesus. E então os guardas retornam sem a pessoa de Jesus, porque não encontraram em Jesus nenhuma condenação, não encontraram em Jesus nenhuma falha, não encontraram em Cristo nada que o pudesse levá-lo juntamente com eles para ser julgado e condenado. E Jesus então se retira para o monte, conforme o seu costume, para orar, para buscar força de Deus, para buscar se relacionar com o Pai. E na madrugada, então, Jesus ele retorna para o templo. E diz o texto que quando Jesus se aproxima do templo, ele se senta, as multidões começam a cercá-lo, se reunir em volta dele. E então, Jesus passa a ensinar. E de repente ele é surpreendido por fariseus e escribas, um povo, uma turba, que levava até a sua presença uma mulher, a fim de que ele pudesse condená-la ou livrá-la. Se ele condenasse aquela mulher, ele estaria indo contra os ensinos de Moisés, a lei de Moisés. Só que tem um detalhe, eles se esqueceram de que aquele que estava ali, assentado no templo ensinando, era maior do que Moisés. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos. Se ele livrasse a mulher, eles iriam dizer o seguinte, se ele livrasse a mulher, estaria indo contra a lei de Moisés. Se condenasse, ele estaria indo contra o seu próprio ensino. E qual era o ensino de Jesus? O Evangelho da graça. E Jesus então responde àquele povo de forma
ele age com sabedoria, ele responde de forma sábia e revela que, na verdade, o seu evangelho, ele é o evangelho da graça, que não veio para condenar, mas veio para salvar. Que a sua graça, ela restaura e transforma vidas. Esta é a mensagem do evangelho. E neste momento eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 8, a partir do versículo de número 1. E diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E Jesus foi para o monte fazer o quê? Ele foi orar. Ele foi se relacionar com Deus. Ele foi ficar a sós com o Pai. E diz assim: de madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Era algo que os fariseus sempre buscavam fazer, os escribas. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo de número 15, lá vai dizer que eles buscavam uma situação, umas circunstâncias pela qual eles pudessem acusar, condenar Jesus, porque eles queriam fazer o que com Jesus? Queriam matá-lo. E diz o texto, segue dizendo: mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, com o quê? Com a pena? Com a caneta? Com um graveto? Ele escrevia com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a escrever, a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eu quero parar por aqui. Imagine comigo a cena. Aquela mulher foi levada até a presença de Jesus como um objeto, um instrumento pela qual os opositores de Cristo, os escribas e fariseus, queriam, de certa forma, condená-lo, acusá-lo, e também que aquela mulher fosse condenada, fosse morta. Sabe o que me chama a atenção? É porque aquela mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. Ela foi surpreendida em adultério. E não sei se você já viu alguém, uma criança que está cometendo ali um delito. Poderia dizer assim, o pai disse: olha, não mexa na geladeira, não faça isso, não faça aquilo. E de repente, quando o pai chega, pega a criança aprontando. Aquelas pessoas que viram aquela mulher sendo surpreendida também viram quem? Não sei se alguém adultera sozinho. Ninguém adultera sozinho. Estava ali também o companheiro, o homem que estava adulterando com aquela mulher. Mas onde estava o homem? Onde estava o homem? A Bíblia nos diz que tanto o homem como a mulher, segundo Levítico, capítulo 20, verso 10, deveria ser levado à presença dos juízes para ser condenado em mortos. A Bíblia diz que ambos deveriam morrer, e não apenas a mulher. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22 diz também a mesma coisa. E sabe o que acontece? Aqueles que estavam buscando condenar Jesus, acusar Jesus, aqueles que estavam buscando uma situação para colocar Jesus à prova, aqueles que estavam acusando a mulher de pecar, eles mesmos estavam transgredindo a lei, porque a lei dizia que ambos deveriam morrer. E Jesus compreendia muito bem a intenção do coração daqueles que estavam diante dele. Jesus, ele compreendia a situação, ele podia ver o mais íntimo do coração daquelas pessoas ali.
E Jesus sabia quem eram aqueles homens. A Bíblia diz que Deus ele sabe até quantos fios de cabeça nós temos. Ele nos conhece da planta dos pés até o último fio de cabelo, até a cabeça, o fio de cabelo. Ele nos conhece. Ele é aquele que sonda os corações e que nós não podemos esconder nada, absolutamente nada dele, da sua presença. Ninguém pode surpreender Jesus. Aquela mulher poderia até ser pega em adultério, mas Jesus jamais poderia ser surpreendido pelas más intenções dos homens. Esse texto ele nos apresenta uma coisa, uma segunda lição, que o pecado ele pode até trazer uma sensação maravilhosa quando está sendo praticado. Mas o pecado ele expõe. Onde estava aquela mulher diante de uma multidão? Existem pessoas que pensam o seguinte: não, mas o meu pecado ele está bem escondidinho, ele está oculto, ninguém vê, ninguém percebe, mas um dia ele será exposto, porque não tem como um lobo se disfarçar de ovelha e continuar sendo ovelha a vida toda, não tem como alguém colocar uma máscara sobre seu rosto e continuar vivendo debaixo dessa máscara a vida inteira. Em algum momento, o pecado que você esconde vai expor você. O pecado, ele expõe. O pecado, ele nos acusa. O pecado, ele nos traz essa sensação de distanciamento de Deus. O pecado, ele nos traz a maior de todas as consequências, a morte e a morte eterna. O pecado, ele deixa na nossa vida marcas de dor, marcas de sofrimento. E por isso eu quero dizer algo para você. Jamais esconda a sua fragilidade. Jamais esconda o seu pecado diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aquele que o encobre, que o esconde, jamais irá prosperar. A Bíblia diz, olha, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado é para ser confessado, pecado é para ser abandonado, pecado é para ser apresentado diante de Cristo. Para que um dia Ele não seja apresentado diante de todos os olhos, todos os habitantes da terra, condenando você, porque você o guardou. O inimigo, ele usa o nosso próprio pecado para nos acusar diante de Deus. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 12, que nós temos um acusador que nos acusa diante de Deus de dia e de noite, incessantemente. A Bíblia diz que enquanto eles buscavam acusar aquela mulher, Jesus então se inclina e passa a escrever no chão. A Bíblia não nos diz o que Jesus escrevia, mas Jesus então torna a se colocar de pé. Jesus se coloca de pé diante daquelas pessoas e diz para eles uma frase impactante, poderosa: quem de vós que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E torna novamente a se inclinar no chão e a escrever. De uma coisa eu tenho certeza: as palavras que Jesus escreveu no chão impactaram, despertaram a consciência daqueles homens. As palavras que Jesus disse impactou o coração, a mente daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que acusava, que havia pegado a pessoa em pecado, deveria ser o primeiro a atirar-lhe a pedra. Está em Deuteronômio. Você pode conferir lá. Capítulo 17, versículo 7.
Agora imagine, dentre aquela multidão, alguém que viu aquela mulher sendo apanhada, surpreendida em pecado, em adultério, ser o primeiro dentre a multidão a tirar-lhe a pedra. E assim não aconteceu, ninguém atirou a pedra. A palavra de Deus, irmãos, ela traz para nós despertamento da consciência. E se em algum momento da sua vida você ouviu a palavra de Deus e a sua consciência não foi despertada, se o seu coração não ardeu, se você não ficou se sentindo de fato como você é, um pecador, alguém que necessita de Cristo, que necessita da sua graça, que necessita se permitir ser abraçado, perdoado, restaurado, transformado por Ele, existe algo errado com a sua vida. Existe algo errado com a forma como você pensa. Existe algo errado com o seu coração, com a concepção que você tem de Deus. Essas palavras ecoaram no coração e na mente daquelas pessoas. E desde o mais velho até o mais jovem, todos saíram, todos se retiraram. A gravidade da situação daquela mulher. Jesus não disse, olha, nada disso. Ela não pecou não, deixa ela aqui quietinha. Rapaz, só um adultériozinho. Existem pessoas aí matando, roubando, destruindo lares e famílias e vocês vêm trazer uma mulher? Jesus não negou a gravidade do pecado. Porque o pecado, seja ele qual for, nos distancia de Deus. Nos leva à morte. Seja ele do tamanho e seja ele qual for, por menor que seja, por mais significante que seja aos seus olhos. É pecado e precisa ser abandonado. A Bíblia diz, em Romanos 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O pecado, ele faz com que a nossa semelhança com Deus, a glória de Deus, desfaleça, desapareça da nossa vida. Nós estamos destituídos da presença, da glória de Deus por causa do nosso pecado. E a menos que nós lutemos para abandonar, para deixar o pecado, para sermos purificados, para sermos transformados, nós estaremos vivendo assim, destituídos. A Bíblia diz que por um só homem veio o pecado e a morte, por meio de um único homem. Mas a salvação, a vida eterna veio também por um homem, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A graça de Cristo, ela de fato restaura o pecador. Você crê nisso? Eu creio piamente nisso. Leia comigo o restante do texto. Mas ouvindo a resposta, acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um. A começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. E a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, mas, além mais do que a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Mulher, onde estão os teus acusadores? Deixa eu dizer algo para você. A graça de Cristo, ela perdoa todos os pecados. Paulo ele diz em Romanos, no capítulo 5, verso 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Não existe pecado que não seja perdoado. A Bíblia fala que todos os pecados podem ser perdoados. O nosso Deus, Ele é capaz de perdoar todos os pecados. Eu não sei qual é o pecado que você tem lutado. Eu não sei qual é o pecado que você tem acariciado na sua vida. Eu não sei qual é o pecado que você tem escondido. Eu não sei qual é a sua batalha espiritual. O que tem mantido você ainda preso e talvez distante de Deus. Mas de uma coisa eu sei. Deus, Ele pode perdoar qualquer pecado. Deus, Ele pode restaurar qualquer pecador. Deus, Ele pode exaltar, enaltecer, erguer todo aquele que é sofredor por causa do pecado. A graça de Cristo, ela restaura. E é por isso que a Bíblia diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que buscam ser justificados por Cristo. São justificados por Ele. A justiça, o justo, não existe, irmãos. Satanás, ele pode até buscar acusar, nos condenar, mas ele jamais conseguirá. As pessoas podem até nos apontar, mas Cristo é aquele que nos abraça e diz: ninguém pode condenar você. Eu não condeno você, porque nós encontramos refúgio nele, perdão nele e a graça dele. Ninguém te condenou, ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Nós encontramos aqui o equilíbrio perfeito entre a graça, o perdão e a verdade, a mudança de vida. Os pecados daquela mulher estavam perdoados. Ela havia sido justificada. Mas Cristo diz para ela: vai e não peques mais. Não viva nesta vida de pecado. Abandone o pecado, abandone o erro. Seja uma nova pessoa, uma nova criatura. Permita-se ser restaurada e viver em santidade. Viver nos caminhos corretos, em obediência. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, verso 10, que Jesus veio a este mundo para buscar e salvar aquele que está perdido. Talvez você se sinta perdido, sem rumo, sem direção. Talvez você se sinta perdido porque você não sabe o que fazer mais para abandonar o seu pecado, para sair dessa vida errante, para sair desta vida dupla. Talvez você não saiba, mas Cristo, Ele sabe. Cristo, Ele tem a solução. Cristo, Ele tem o poder para lhe conceder, a fim de que você possa vencer qualquer tentação. Vai e não peques mais. Que frase poderosa. Paulo disse aos Coríntios uma vez: aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. A vida passada ficou atrás, e eis que vivem agora em novidade de vida. Cristo, Ele promete uma nova vida para mim e para você. Aquela mulher, ela entrou na presença de Jesus como uma pecadora. Ela entrou na presença de Jesus como uma adúltera.
Ela entrou na presença de Jesus como alguém humilhada, alguém condenada. Mas como ela saiu da presença de Jesus, perdoada e como uma mulher digna. Sabe por quê, irmãos? Porque todos aqueles que entram na presença de Cristo como um pecador, arrependido, alguém que se humilha debaixo da sua poderosa mão, alguém que busca resistir ao diabo, alguém que busca forças e poder nele, este sai da presença de Cristo dignificados, honrados. Sai da presença de Jesus com a certeza do perdão, com a certeza da restauração, com a certeza da justificação. E sabe o que me chama a atenção? O que aquece o meu coração? É porque Jesus não está distante. Talvez você veio aqui esta noite se sentindo como essa mulher. Não porque alguém está condenando você. Não porque uma multidão está apontando o seu pecado, o seu erro. Mas porque a sua consciência condena você. Como a consciência desses homens ao ouvir a voz de Jesus, a palavra de Jesus, aquilo que ele escreveu no chão, os condenava. Mas nós estamos na presença de Cristo. E ele se ergue e olha agora e pergunta: onde estão os teus acusadores? O que está condenando, acusando você? Ele talvez esteja dizendo para você: eu não te condeno. Eu te ofereço a minha graça. Os teus pecados estão perdoados. Mas vá e não peques mais. Cristo estava naquele dia no templo. E eu tenho plena certeza de que Ele está também neste lugar hoje. O mesmo Deus, o mesmo Cristo que estava ali para acolher aquela mulher e perdoá-la, para restaurá-la, Ele está aqui também para nos restaurar, para nos transformar e para perdoar os nossos pecados e nos fazer cavalgar sobre os altos dessa terra em novidade de vida, vivendo as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. Você crê? Você aceita a graça de Deus na sua vida? Você quer dizer para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, me purifica, transforma o meu ser. Quero convidar você a levantar a sua mão. Nós iremos ter um louvor neste momento. E será a sua oportunidade para se colocar de pé, fazer a sua oração e pedir para que Ele possa transformar você e conceder a você a certeza do perdão, e que eu e você possamos sair daqui restaurados, na certeza do nosso encontro com Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nos encontramos e nos encontraremos diariamente com a graça. Nos encontraremos com Cristo Jesus. Boa noite a todos. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caídos no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei.
tão longe caminhei sem ter Deus. Até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho força pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém? Santíssimo Deus, obrigado, ó Deus, por tua graça. Obrigado pela graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pela graça encarnada. O maior presente que nós recebemos, a pessoa de Cristo Jesus. A palavra diz que aquele que tem um filho tem a vida. Não é o Pai que nós queremos e nós podemos possuir Jesus, mas é porque nós queremos que Ele nos possua. Porque nós entendemos que quanto mais Ele tiver de nós, mais nós teremos dele na nossa vida. Por isso nós queremos nos entregar ao Senhor. É muito difícil lutar contra o pecado. E apenas o encontro contínuo com a graça pode nos dar a vitória. Quantas vezes, ó Pai, nós caímos nas mesmas armadilhas do inimigo. Quantas vezes, ó Pai, nós já não tentamos abandonar, seja ele qual for o pecado. Estamos vivendo em um mundo em que a Tua palavra diz que os homens estão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Egoístas. O homem e o coração humano está indo a cada dia de mal a pior, como diz o ditado. Miseráveis pecadores nós somos. Muitas pessoas desonestas,
avarentos, jactanciosos, vivendo a imoralidade sexual, envolvida em masturbação, pornografia, adultério. Senhor Deus, perdoe o teu povo, envolvida em vícios. Pessoas, ó Pai, que não conseguem controlar a língua. Pessoas que não conseguem controlar, ó Deus, os pensamentos. Quem somos nós, ó Pai? Somos nada, somos pó. A tua palavra diz que o Senhor não veio para nos condenar. O Senhor não veio para condenar o mundo, é verdade. Mas o Senhor Deus lhe confiou o juízo. E um dia, como o Senhor esteve diante desta multidão, e aquela mulher estava diante do Senhor, o Senhor foi colocado como juiz a fim de decidir o destino daquela mulher. Mas me chama a atenção, eu fico perplexo ao ver e entender que aquelas pessoas que buscavam condenar aquela mulher, eles não foram condenados, impactados e condenados pela sua própria consciência, porque o Senhor os condenou. Eles foram condenados, ó Pai, porque eles continuavam vivendo em pecado. Continuavam vivendo em desobediência, e o dia será assim. Não é o Senhor que está nos condenando. Não é o Senhor que vai nos condenar e dizer: você merece e você vai morrer eternamente. Mas é o nosso pecado que nos condenará. E por isso, ó Pai, nós queremos abandoná-lo. Por isso nós queremos viver em novidade de vida. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos justifique. Pedimos ao Senhor que derrame sobre nós a tua graça abundante. Ah, Senhor, leve-nos. Cuide de nós. E nos conceda forças do alto. Porque nenhuma tentação que sobrevém sobre nós é sobre-humana. Mas nós entendemos que o Senhor nos concede poder do alto dos céus para vencê-la. Pedimos ao Senhor força, poder dos altos céus, sabedoria, poder do Espírito Santo. Nos reverte, ó Deus. Que nós, ó Deus, possamos sair da tua presença justificados, perdoados, na certeza de que nos encontramos com o Senhor. E que agora viveremos para a glória. Viveremos, ó Deus, para seguir os passos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para vivermos, ó Deus, no caminho. Vivermos, ó Deus, na tua graça. Seja conosco, Deus. Derrama sobre nós e conceda-nos essas bênçãos. Pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês, pela pessoa do Espírito Santo que nos trouxe aqui essa noite. E nós colocamos mais uma vez o Espírito Santo para que traga você amanhã novamente. E vocês que nos assistam através das redes sociais, que Deus continue abençoando a sua vida, para que o Espírito Santo possa conduzir essa mensagem a cada dia na sua vida, para que você tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, o pastor Adriel vai estar na porta para que fale com você, e aqui ao lado as irmãs prepararam um lanche para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui.